Notícia quente e urgente. Bolsonaro optou por retirar Milton Ribeiro, o ministro da Educação do governo. Bolsonaro estava reticente em tomar essa decisão, mas as pressões de Valdemar Costa Neto, o boy, o dono do partido de Bolsonaro, foram muito maiores e Bolsonaro vai retirar Milton Ribeiro do governo. Assim como estão sendo as pressões que a plataforma está exercendo sobre o canal. Como vocês podem ver, nos últimos 28 dias, uma queda muito brusca nas visualizações e graças a vocês, no dia de ontem nós tivemos uma melhora. Então eu preciso que você coloque nos comentários se você concorda com essa situação e principalmente se Bolsonaro está assinando o seu atestado de culpa nessa história e principalmente deixe seu like. E por que o atestado de culpa? Porque vocês sabem da história do Milton Ribeiro. Ele criou um gabinete paralelo dentro do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, ao que tudo indica, para beneficiar pastores. E assim, o escândalo é imenso e cada dia que passa, novas informações acabam vindo, como por exemplo pedidos de propinas de pastores que estavam fazendo tráfico de influência com o ministério, bíblias superfaturadas, bíblias que eram distribuídas com fotos dos pastores dentro delas, assim um caso escabroso. E o ministro da Educação, ele havia privilegiado ou estava privilegiando alguns pastores a pedido de Bolsonaro. E a gente sabe que essa história estava muito estranha, muito mal contada, porque Bolsonaro ele não tem tantas relações institucionais com os pastores. A relação de Bolsonaro é uma relação mais de voto, vai lá, recebe uma bênção, coisa do tipo. Quem tem relação mais próxima dos pastores é a Michelle. Inclusive, não sei se vocês lembram daquela história lá da CPI da pandemia, que houve um pastor que estava negociando vacinas e estava sendo intermediado pela Michelle Bolsonaro. Era uma coisa assim muito estranha que nós não tivemos maiores esclarecimentos. E por conta desse envolvimento do Bolsonaro, pelo que foi falado, ou delatado pelo Milton Ribeiro, havia uma certa resistência do Bolsonaro em demitir o ministro. E o Bolsonaro estava tentando adotar uma estratégia de saída do ministro menos traumática e resistia às demissões. Mas o Valdemar Costa Neto falou o seguinte, olha, não dá, ele está atrapalhando o nosso governo, ele está atrapalhando inclusive a campanha eleitoral porque os evangélicos não querem mais saber desse ministro. Porque ele acaba ferindo a imagem do próprio grupo evangélico. Então havia uma pressão muito forte da sociedade, estava ocorrendo uma pressão também muito forte por parte de segmentos evangélicos para que o Milton Ribeiro deixasse o governo. E uma pressão política também, então Bolsonaro, segundo informação do antagonista, vai retirar o ministro até o final da semana. E se Bolsonaro vai retirar o ministro, é porque ele assume que o ministro tem problemas com corrupção. Mas o ministro assumiu no áudio que ele só fez aquilo a mando de Bolsonaro. Portanto, a demissão do ministro é também um possível atestado de culpa do presidente que, se tem corrupção no caso e o nome Bolsonaro foi envolvido, ele também está nessa situação. Fora que há aí uma investigação pesada do Tribunal de Contas da União, do STF, até do Augusto Aras, nós temos que falar sobre ele aí, da defesa que ele fez ao Davi Alcolumbre, algo muito estranho. Mas a casa de fato começa a cair para o presidente Bolsonaro.